Olá, eu sou a Daniela do Bibliotecária Leitora e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre o livro Agora que Sou Mãe, da Flávia Kalina. Bom, esse livro ele fez com que eu pensasse muito sobre a maternidade, né? Eu já acompanho o canal dela já faz alguns anos, deve fazer em torno de uns 5 anos ou 6 por aí. E muito do que a gente já conhece da história dela, ela fala nesse livro, né? Então, a questão sobre a infertilidade, sobre como ela foi parar nos Estados Unidos, o que ela faz, qual que é a profissão dela, qual era a profissão dela e hoje qual é a profissão dela. Fala também sobre o dia a dia das crianças. Na época que ela escreveu o livro, ela ainda não tinha o Baby Charlie, né? Então, só tem ali o Henrique ainda bem pequenininho, né? Dá pra ver assim nessa foto. Bem pequenininho, coisinha mais fofa. E esse livro, ele foi lançado... Opa! Opa! Então, né? Um dos desafios de ser mãe é esse, né? Gravar, gente. Principalmente quando a mãe gosta de ler. Então, até terminar um livro já é difícil. Gravar, então, nem fale. Mas, enfim. Então, ela vai falar ali sobre todas essas questões que, pra gente que já conhece o canal dela já faz mais tempo, a gente já conhece um pouco dessa história, né? E também alguns pontos, assim, que eu acho que eu considero muito importantes para a educação dos filhos. Eu acho que as nossas ideias batem muito, e muito do que hoje eu digo que é minha ideia, entre aspas, entre muitas aspas, né? Eu aprendi com a Flávia Kalina. Então, a questão da autonomia, a questão de você expressar o seu sentimento e você deixar o filho expressar o seu sentimento, né? Da forma mais clara, mais sincera possível. Também tem a questão de você deixar outras pessoas ensinarem da maneira delas, né? Tudo aquilo que a gente sabe, mas deixar outras pessoas de fora ensinar da maneira delas. E ela diz que essa é uma das partes mais difíceis, né? No ensino dos filhos, assim, né? Na educação dos filhos e tudo. E eu concordo plenamente com ela. Então, às vezes, quando se trata, né, da gente ver outras pessoas ensinando coisas de um modo diferente daquela que a gente ensina, é um pouco complicado, mas a gente consegue. Muitas vezes a gente, né, entra por aqui, sai por aqui, sem passar por aqui. E pra mim é uma dificuldade imensa. É uma dificuldade imensa. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que isso é muito necessário. Ai, meu amor. Vai fazer papá com isso aqui? É? Então faça um papá bem gostoso. Então. Tá. Ah, você colocou no chão a panela? Aqui, ó. E também, uma das partes que eu marquei aqui é onde ela fala sobre você... o nome do capítulo, na realidade, é A Maternidade Não É Sobre Nós, é sobre eles. É sobre os nossos filhos. E ela fala sobre você interromper a brincadeira do seu filho, sobre você querer fazer por ele, né? O que pra mim muitas vezes é bem difícil, porque a gente tem na verdade, eu acho que é um costume nosso mesmo, né? Um costume é a maneira como a gente foi educado. Então, quando a criança tá fazendo alguma atividade, a gente já quer interferir na maneira como ela tá fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tô vendo o Vitor tava tentando pegar uma tampinha debaixo da mesinha dele, né? E ele não conseguia, queria pegar por cima. Se eu fosse ali e já pegasse por baixo e toma, né? Ele não entenderia que a maneira mais fácil dele pegar é pegar por baixo da mesinha, né? Então, é aí que vai morando, né? Essa educação que a gente fala, né? Da criança ser
autônoma, da criança saber lidar com alguns problemas que nem são tão grandes assim, mas que pra gente às vezes atrapalha, né? Às vezes a gente fala que é mais rápido e tudo mais, só que ao mesmo tempo não faz com que a criança aprenda por ela mesma, né? E outra parte que ela fala, no mesmo capítulo, por sinal, ela diz assim... meu amor. Ela diz assim: por isso, sempre que você perceber que seu filho está engajado em alguma atividade, tente se segurar para não interromper o pensamento dele. E é uma coisa que eu e meu marido, a gente sempre conversa. Então, muitas vezes, a gente também tem, talvez, essa cultura, essa nossa geração de ser muito apressado, de lidar com 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho muito esse problema, por sinal, né? Então, às vezes, eu tô lavando roupa, de repente eu me lembro que eu tenho que varrer a casa e eu paro de lavar roupa, né? Então, ao invés de eu continuar, terminar de lavar roupa e depois limpar a casa, eu interrompo aquilo que eu tô fazendo. E talvez isso seja uma questão de ansiedade, uma coisa que, até mesmo, né, internet e televisão e celular, a gente quer essa ânsia, a gente tem essa ânsia de informação, a gente tem essa ânsia de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Isso vai refletindo nas nossas atitudes. Então, muitas vezes o Vitor, ele tá concentrado mesmo em alguma atividade, então, você às vezes fala pra ele: olha, filho, esse livro, ou olha, filho, esse brinquedo. Então, ele tira toda a concentração que ele tá tendo ali e ele vai se concentrar em outra coisa, sendo que não é necessário naquele momento. Oi, meu bem, vem aqui. Vem aqui com a mamãe. Venha. Tá. Então, venha. Cuidado. Cuidado. Ups. Vem aqui, ó, por aqui. Por aí você vai se machucar. Ter esse autocontrole de deixar a criança, entre aspas, se aventurar um pouco também, né? Não ficar em cima da criança o tempo todo. Muitas vezes, né, pra mim ainda, algumas coisas são um pouquinho difíceis, assim, de fazer, né? Então, às vezes ele tá se jogando na cama dele, né, que é essa aqui, e eu não preciso ficar em cima dele, né? Então, às vezes eu até falo pro meu marido, né? Infelizmente vai acontecer de, por exemplo, ele bater a cabeça na parede, né? Infelizmente. Só que com isso também ele vai aprendendo o que é seguro pra ele e o que não é seguro pra ele, né? A gente tá aqui sempre, né? Pra ajudar e tudo mais. Mas também não é sempre que a gente vai conseguir. E essa é uma questão também que a gente tem um pouco de dificuldade, né? De a gente querer ser super protetor, sendo que na realidade a gente nunca vai conseguir proteger os nossos filhos de todos os males do mundo, né? Nem a gente é protegido de todos os males do mundo. Então, algumas questões também que com esse livro eu fui aprendendo, né? A deixar a criança treinar bastante aquilo que ela tá aprendendo, né? Deixar o tempo dela. Então, essa torre aqui que ele tem no quarto dele, que é o que ele tá brincando, ele explora essa torre direto, né? Direto. Então, ele senta no banquinho, ele senta em cima da mesinha, ele senta onde ele achar que deve sentar. E antes eu quase surtava, eu falava que ele ia cair e eu ficava em cima. Só que eu comecei a perceber que não, que ele tá entendendo muito bem o que ele tá fazendo. E hoje ele consegue, ele senta, ele desce, ele sobe em cima da mesa, sobe não em pé, né, claro. Ele senta em cima da mesinha dele, fica sentadinho, ele fica olhando as coisas, de repente ele resolve descer e desce.
Então, é uma questão da gente ter confiança na criança também, né? São situações bem complicadas, bem difíceis, e esses desafios, na realidade, a gente só vai aprendendo no dia a dia mesmo. Ela também fala sobre o ritual da leitura, sobre os sentimentos, que também, como é importante a gente lidar com o sentimento das crianças, né? Então, se a criança tá chorando, tem algum motivo para ela tá chorando. Não é só sentar e dizer, deixa que chore, né? Deixa chorar, que é manha, deixa chorar, que abre o pulmão, que é a coisa mais ridícula do universo, né? Então, assim, são questões que principalmente agora, né? O Vitor, ele tem 1 ano e 4. Então, ele tá aprendendo muita coisa da vida. Cuidado, filho, você vai se machucar. Você vai se machucar. Cuidado. Cuidado. Não é a vovó que a mamãe tá falando, tá? A mamãe tá gravando um vídeo. Tá? Você quer esse? Quer esse? Então, assim, deixar a criança chorar se ela tem que chorar, deixar a criança gritar se ela tem que gritar. Muitas vezes ela não tá conseguindo lidar com os sentimentos do mesmo modo que a gente até hoje não consegue lidar com muitos dos nossos sentimentos, né? Então, como isso é importante. E depois que ela se acalmar, acolher, abraçar, tentar entender o que realmente está acontecendo, conversar com a criança, né? Que são coisas que, infelizmente, nem todas as pessoas fazem, né? Muitas vezes, e infelizmente até hoje, muitas pessoas dizem que deixa chorar que é bom, que aprende. Quando que a gente, que é adulto, aprendeu a lidar com os nossos sentimentos chorando sozinho, sem ser acolhido por ninguém, né? E quando a gente é acolhido por alguém, né? Como é bom ser acolhido por alguém. E nós somos os pais, né? Então, nós temos essa responsabilidade de acolher os nossos filhos sempre quando eles precisarem. E principalmente agora, que eles são só bebezinhos, né? Então, são questões, assim, extremamente importantes. E eu indico demais esse livro para todos. Esse vídeo saiu muito maior do que eu imaginei que fosse sair. E eu falei muito mais da vivência, mas eu acho que é isso. Eu acho que a maternidade real, né, como tá na moda, assim, tantas pessoas dizerem #maternidade real. Cada um tem a sua realidade, né? E nada mais é esse livro do que a Flávia, né, no caso, contar a realidade dela, para que a gente se espelhe, para que a gente pegue todas as coisas que a gente acha bom pra gente, o que pra mim, particularmente, o livro inteiro foi maravilhoso, mas pegar sempre o que é bom pra nossa realidade e tentar experimentar na nossa vida, na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, e tentar também explicar porque, na verdade, é difícil às vezes explicar, né? É muito mais real na prática, né? Então, tentar explicar, tentar compartilhar com as pessoas aquilo que é da nossa realidade, da nossa vivência. Então, talvez esse vídeo, ele tenha sido muito mais, assim, de mim, do Vitor, do meu marido, do que, assim, exatamente do livro, né? Então, enfim, vocês viram que o vídeo já foi meio maluco, porque eu tô aqui com o Vitor e ele tá me entregando as cores, tentando subir ali em cima da torre dele, mas essa é a maternidade real nesse momento, né? E essa é a minha realidade, né? Então, assim, indico muito, 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 muito esse livro para todos mesmo que não tenha filhos, para se inspirar, né? Para tentar até mesmo ajudar uma mãe que precise, porque isso é muito importante. E é isso, então. Até o próximo vídeo. Tchau!